Salvação e Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Capítulo 11. Passado e Presente. Essa recapitulação da história e do desenvolvimento do Ministério Jovem na Igreja de 27º Dia revela, de maneira clara, um padrão coerente de orientação divina. Estabelece também os firmes objetivos e as funções básicas que guiaram a Igreja no desenvolvimento desse ministério entre seus jovens. No final da década de 1920, esse ministério era forte. Seus fundamentos haviam sido firmes e sistematicamente colocados. Eram planejados e executados programas e atividades resultantes das funções específicas. Vamos resumir o que se conseguiu realizar. 1. A Igreja respondeu aos apelos dos testemunhos no sentido de aceitar sua responsabilidade bíblica para com os jovens. 2. Estabeleceu-se uma forma simples, mas funcional, de organização para os jovens. 3. O objetivo dessa organização era oferecer um ministério que se concentrasse na salvação dos jovens, desafiando e preparando-os para o serviço. 4. Pequenos grupos de jovens que realmente amavam a Jesus foram formados nas igrejas. Esses grupos reuniram-se para orar e organizaram-se para o serviço. 5. Esses grupos constituíram-se na sociedade de jovens. Essas organizações jovens em todas as igrejas proporcionavam o ambiente necessário ao ministério jovem. 6. A administração da igreja e os líderes dos jovens, depois de fervoroso estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia, identificaram as funções básicas desse ministério e todos se puseram de acordo para aceitá-las. 7. A administração da igreja, para apoiar e fortalecer o novo ministério, criou um departamento exclusivo para atender os jovens, oferecendo uma estrutura que lhe permitia organizar, capacitar, motivar e abastecer essas sociedades e seus líderes. 8. As sociedades de jovens instituíram uma abordagem tríplice, dando ênfase em uma programação aos aspectos devocional, educacional e missionário. 9. A administração apoiou plenamente o novo departamento. Outras áreas da igreja também aceitaram o novo departamento como ministério conjunto e colaboraram para o cumprimento da missão da igreja. 10. Surgiram rapidamente programas e atividades para os jovens, desenvolvendo-lhes a espiritualidade e ligando-os à igreja e à sua missão. Educaram e prepararam os jovens para o serviço, oferecendo-lhes oportunidades de utilizar os talentos na tarefa comum de terminar a obra em sua geração. Ao fazê-lo, fortaleceram a igreja. Mas tudo isso é história. Esses eventos ocorreram há quase um século. A história, interessante como possa ser, continua sendo história. Tem importância somente porque nos demonstra que Deus dirigiu esse movimento. Ignorar ou esquecer esses princípios registrados em nossa história colocará em risco o sucesso e o rumo do ministério em favor dos jovens. Considerando o brilhante e firme começo do ministério jovem na igreja, examinemos agora a condição da juventude e de seu ministério na igreja de hoje, para ver se estamos seguindo esses princípios e aprendendo das lições do passado. Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial se começou a observar uma mudança significativa no funcionamento do ministério jovem. Nas décadas de 1950 e 1960, essa mudança começou a afetar a qualidade do ministério oferecido aos jovens pela igreja. Vozes isoladas que se erguiam para questionar as tendências evidentes no ministério jovem eram passadas por alto, ou pelo menos não eram consideradas como sérias o suficiente para causar preocupação. Na década de 1980, entretanto, tornaram-se óbvio para a juventude, líderes e leigos que a qualidade do ministério jovem na igreja se havia enfraquecido. Essa mudança de ênfase e atitude havia sido sutil, mas complexa. A administração ainda não parecia atenta e sensível ao sinal de alarme que começava a soar entre os membros. Muitos, entretanto, prestaram atenção e se preocuparam. Como resultado, algumas divisões realizaram pesquisa aprofundada sobre a condição dos jovens e de seu ministério na igreja. Entre elas, destacam-se as realizadas na divisão norte-americana, em 1990, na divisão sul do Pacífico, em 1991 e 92, e a pesquisa realizada em todas as divisões pelo Departamento dos Ministérios da Igreja da Associação Geral, em 1990. Os resultados preliminares desses estudos, bem documentados, sacudiram a igreja toda, ao revelar-se um quadro claro da condição dos jovens e seu ministério. Essas pesquisas foram decisivas para aumentar o nível de conscientização entre os membros e a administração da igreja e, em parte, motivaram o voto da reunião da Associação Geral na primavera de 1990, estabelecendo uma comissão para estudar a questão jovem.
Essa comissão deu origem a subcomissões apontadas em cada divisão para estudar a condição e as necessidades particulares daquela divisão. A comissão devia completar seu trabalho em tempo de apresentar o relatório completo para o Concílio Anual da Associação Geral de 1993. Durante esse período, os resultados das pesquisas feitas nas divisões estavam sendo analisados e avaliado o impacto de suas revelações. Aquilo que elas revelavam era muito perturbador. A pesquisa realizada na divisão norte-americana forneceu grande quantidade de subsídio para a igreja. Por haver obtido resposta de aproximadamente 20 mil pessoas, representando uma das maiores pesquisas de qualquer denominação nos Estados Unidos, há informações adivinhas da pesquisa do Ministério da Igreja da Associação Geral, embora de escopo diferente, também perguntava acerca da vida espiritual dos jovens e suas atitudes para com a igreja. Os dados da pesquisa da Associação Geral e da divisão norte-americana refletem vários paralelos que indicam uma tendência mundial relativa ao Ministério Jovem. A pesquisa da divisão sul do Pacífico e outra feita entre os jovens da divisão do Extremo Oriente trouxeram dados a respeito de quase 50 mil indivíduos. Muitas áreas da pesquisa confirmaram-se mutuamente. Uma coisa é certa, todas as atuais pesquisas entre os jovens adventistas revelavam que a juventude da igreja enfrenta certos problemas e a qualidade do ministério em seu favor está sendo questionada. A preocupação quanto ao ministério jovem reveste-se de especial urgência nestes significativos dias de história mundial. De 1990 a 1993, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um todo, começou a concentrar-se na juventude da igreja e no ministério em favor desses jovens, no esforço por compreender e ajudar sua vida espiritual e envolvê-los mais uma vez na vida da congregação e na missão da igreja. As pesquisas traçaram o perfil de uma igreja cujo ministério entre os jovens não estavam atingindo seus objetivos ou cumprindo suas funções com algum grau significativo de sucesso. Os estudos revelaram que estamos perdendo quase a metade de nossos jovens e que aqueles que permanecem na igreja deixam muito a desejar quanto à lealdade para com a denominação e o desenvolvimento de sua fé. A pesquisa revelou, entretanto, que nos casos que o Ministério Jovem funcionava de acordo com os seus objetivos definidos, os resultados refletiam um nível mais alto de lealdade e fé, bem como a diminuição do comportamento de risco refletido por seu estilo de vida. Essa notícia era encorajadora, mas foi abalada pelo relatório da Comissão da Pesquisa Mundial feita pela Associação Geral e apresentada por ocasião do Concílio Anual de 1993. Essa pesquisa revelou que o número de jovens ligados a uma organização da juventude ou ao Ministério Jovem em nível da igreja local variava entre 8% em uma divisão e 38% em outra. Em âmbito mundial, apenas 21% dos jovens das divisões envolviam-se no ministério regular oferecido pela igreja local. Essa foi realmente uma revelação perturbadora e inquietante. Por ocasião do Concílio Anual da Associação Geral de 1992, o nível de conscientização acerca das condições dos jovens e seu ministério na igreja era muito maior do que fora durante anos. Tanto a administração como os membros reconheciam a urgência de uma ação reparadora. A questão do Ministério Jovem se revestira de grande importância.